Samuca. Boa tarde, meus queridos. Então, vamos, Nelson. Deixa eu compartilhar aqui. E aí a gente tem que sempre dar a vontade do Meet, né? Porque... o Meet... Bom, gravando. Vamos lá, galera. Estão vendo o slide aí? Sim? Tá, beleza. Vamos lá. Então, hoje, né, chegamos ao nosso último dia, né, a aula número 4 de atualidades. Né, nós vamos trabalhar com a América Latina em convulsão. Óbvio que se fosse trazer todos os países aqui, nós ficaríamos até amanhã cedo. Então, a gente, né, optou aí, né, ou a gente, né, eu como organizei isso aqui, de forma autoritária, né, Igor, eu escolhi a questão chilena por ser, né, a questão mais forte, a questão que chamou mais atenção, que ganhou mais espaço da mídia, né? Hoje nós, infelizmente, né, o Marinho não pôde participar, então tá eu e o Igor participando de professores, e nós temos, né, como convidados o Marcelo, a Lívia e o Heitor também. Então, o Heitor, eu decidi também que se ele quisesse participar, ele poderia participar e contribuir também. Beleza? Então, nós vamos falar um pouco sobre América Latina primeiro, e depois a gente vai focar mais na questão chilena, que é uma questão que, como eu sempre digo e encho o saco de vocês, né? A gente percebe, em geral, que os alunos não gostam de certos temas, né? E, infelizmente, esses temas quase sempre têm relação com questão ambiental, questão da pobreza no Brasil, América Latina. Então, a gente está nessas aulas dando uma ênfase nesses temas e chamando para a importância de estudar tais temas, né? Muito porque a América Latina é a nossa casa, né? Os países aqui da América do Sul são nossos vizinhos, ok? Então, é mais ou menos isso. E esses 4 temas, né, são temas importantes, tanto para uma questão humana, para uma questão, né, do nosso dia a dia, como também, óbvio, para o terceiro colegial que vai prestar os vestibulares, tá? Começo, né, com um relato de Pablo Neruda, né, que é um dos grandes poetas chilenos, né, e ele fala sobre a América Latina, a América do Sul, né? Diz ele, né, que nós somos sempre chamados de continente da esperança, um continente da riqueza, né? Mas essa esperança é como se fosse uma promessa de paraíso, uma nota promissória cujo pagamento é sempre adiado. É aquela coisa bem tipo Brasil, né? Pô, nós temos tanto potencial, né? Mas por que será que a gente não consegue nunca ser, de fato, um país, né, de primeiro mundo, ou um país melhor, ou um país mais pacífico, né? E essa imagem que vendem que o nosso país ele é pacífico, né? Eu acho que isso não corresponde muito à realidade, tá certo? Então, já começando com a apresentação, né? Ano passado foi um ano extremamente tenso, não que esse ano não tenha sido, né? Mas o ano passado ele foi tenso sem o Covid, certo? Então, nós tivemos, pipocando pela América do Sul, principalmente, né, uma série de convulsões sociais, né, de focos de choque entre forças políticas, manifestações sociais, né, manifestações contra o Estado, contra governos. Tivemos golpes de Estado ano passado, ou manobras parlamentares, né, retirando o governo, né, que era legítimo, enfim, temos uma série de coisas desse tipo. Então, a intenção dessa aula é escolher uma, como eu disse, né, e trabalhar, antes de tudo, um panorama geral para que a gente possa entender melhor, né, tanto a questão chilena, como o Igor vai trabalhar na parte histórica, né, e eu vou aqui trazer ali um panorama da América do Sul em geral, né, a questão,
né, quais são as convergências, né, assim, que fazem dessa região uma região tão explosiva, tá certo? Então, pensando na geografia humana, né, para entendê-las, temos que voltar aí para o nosso passado colonial, né, para um passado exploratório, escravista, que já foi falado na primeira aula, né? Nós tivemos na América Espanhola uma colonização distinta daqui da América Portuguesa, né? Tivemos vice-reinados, capitanias. Então, variou um pouco. Foi uma colonização um pouco mais descentralizada, certo? Mas foi um pouco mais organizada. Então, em algumas áreas, nós tivemos mais presença africana, em outras mais. Mas uma coisa que sempre teve na América Latina foi essa presença dos conquistadores europeus latinos, né? Espanhóis, portugueses, franceses. E aí nós tivemos, em maior ou menor grau, uma miscigenação. Então, quando você pensa na Argentina, essa miscigenação ela foi menor, no Uruguai, né? Mas quando pensamos na Colômbia, no Equador, no Peru, foi uma miscigenação um pouco maior, tá? Então, esses pontos em comum, né, nos países latino-americanos. Então, quando você faz um mapeamento, né, quais são os pontos em comum? São países que sofrem com desigualdades sociais. Está chegando gente. São países que sofrem, né, com desigualdades sociais. E quando a gente fala de desigualdade social, uma coisa que eu sempre insisto com todos vocês, né, para quem foi meu aluno também deve se lembrar, uma coisa é o país ser pobre, por exemplo, como o Haiti. Outra coisa é o país, né, ter essa desigualdade social, né? Significa, então, que você vai ter uma pequena camada social detentora de uma fatia estratosférica da receita, né, da renda nacional, enquanto que você vai ter muita gente, né, tendo uma fatia muito menor da receita nacional. E aí a gente vai perceber que essa pequena fatia, ou ela é rentista, vive de renda, né, ou ela é dona de propriedades, né, fundiárias gigantescas, como acontece no Brasil, certo? Então, o que tem aqui, tem, né, no Peru, tem na Colômbia, tem no Chile, né, tem no México, né, essa concentração fundiária, ela tem nessa relação estreita com o passado colonial. E quando a gente pensa, né, no século XX, esses países latino-americanos, sul-americanos, foram países que, em um momento, eles estiveram, né, no olhar do processo, né, internacional de industrialização. Então, houve aí um processo intenso de industrialização, de crescimento urbano, como nós falamos na segunda aula, e, né, essa urbanização ela se deu de forma caótica, rápida e desordenada. Então, nós temos cidades, né, que representam espaços contraditórios na Venezuela, na Argentina, no Brasil, no México, né? Então, nós temos, tipo, bairros lindíssimos, como Higienópolis, né, em São Paulo, e temos áreas que parecem zona de guerra, como lá, né, na Zona Leste ou na Zona Sul de São Paulo, né? Então, a gente tem aí um desequilíbrio bastante grande. Temos países com desequilíbrios setoriais, ou seja, né, um primário muito mais forte, né, alguns países com um primário muito mais forte do que o secundário, né? São poucos países aqui latino-americanos que vão ter um equilíbrio entre os setores econômicos, que é mais ou menos o quê? México, Argentina e Brasil. Mesmo a gente sabendo, como eu falei para os alunos do terceiro colegial ontem, né, que no caso a nossa indústria ela está num patamar bem inferior a, no caso, o patamar do setor primário. Nem todas as regiões do nosso país são desenvolvidas, né, ou têm um grau de desenvolvimento igual. Isso acontece também nos outros países. Eu fui para o Peru no ano passado. Não sei se alguém aqui já foi também para o Peru, que está no nosso encontro. Nós chegamos ali no aeroporto, passamos por um bairro, né, um bairro horroroso,
né, cheio de problemas, muito pobre. E aí a gente chegou num bairro que a gente ia ficar. E como minha esposa foi minha companhia, eu não ia levar ela em qualquer bairro. Então eu tentei pegar o melhor bairro para ela ficar, né? Por questão de segurança, aquela coisa toda. E Miraflores é um bairro sensacional. Então tem tudo que vocês imaginam, né? É lindo, organizado, limpo, tá certo? Então mostra bem, né, esse caráter contraditório dos países latino-americanos. Então, todos os países vão apresentar isso na América do Sul, na América Latina, né? E para fechar essa parte, são países que dependem sobremaneira, né, de exportação de commodities. Nós vamos falar do Chile. O Chile é o maior exportador mundial de cobre, tá? A economia chilena depende sobremaneira do cobre. Então, não é uma economia forte, né, diversificada. Então, cada país vai contribuir com alguma coisa, né? Então, é uma dependência ainda de produtos da época colonial. E isso oscila muito os preços, né, dessas commodities ao longo do tempo. Ok? No quesito político ou sociopolítico, né, nós temos países, né, que passam por esse fenômeno do patrimonialismo, né? Que seria isso? Quando, né, pessoas pertencentes ao Estado, seja políticos ou pessoas que trabalham dentro do aparato público, eles se valem do público para fins privados. Eles sequestram o Estado, parasitam o Estado, né? Então, como é um parasitismo mesmo. Você pega e se vale de recursos, ou você alcança as coisas de forma mais fácil, se valendo de estar no Estado. Pratica tráfico de influência, tá certo? São países que têm instituições frágeis. Então, veja domingo a Venezuela, uma eleição fake, gente, tá? Uma eleição completamente fake, né, em que a oposição não pôde participar de forma limpa, honesta, ok? Tem um aprendiz de ditador na Venezuela, ok? Então, não é porque eu sou um cara que me posiciono mais à centro-esquerda que eu não vou falar que o Maduro é um autocrata. Pelo contrário, ditadura é tudo igual, direita, esquerda, né? Então, a Venezuela é um símbolo disso. Né? Os problemas da Venezuela afetam os países vizinhos, afetam o Mercosul que ela participava, né? Aí apresenta falhas, limitações. São países que têm, né, poderes paralelos ao Estado. Brasil, nós temos no Rio milícia, narcotráfico. Lá na Venezuela nós temos milícia pró-governo. Na Colômbia tínhamos dois cartéis poderosíssimos, né? Então, guerrilhas. Então, são países assolados pela violência, né, pela impunidade, por um alto número de mortes, por corrupção, né, por Estado inchado. Veja, a Venezuela, ela afugentou quase que todas as empresas transnacionais do país. E quando a gente fala de transnacional, a gente é aquela coisa, é ruim com e pior sem, tá? Então, uma economia isolada, que depende de dois gigantes, né, do mundo, do Extremo Oriente, a Rússia e a China, para se manter, né, para manter. O Maduro ele só está no poder porque ele tem o apoio da China e da Rússia, tá certo? Por quê? Porque China e Rússia têm negócios estreitos com o governo venezuelano, vende armas, vende coisas para o governo venezuelano, né? Então, nós temos um cenário de bastante descrédito na América Latina, de crise ampla, certo? E depois, se vocês tiverem alguma divergência da minha pessoa, né, meus amigos aqui, meus convidados, podem falar, ok? Eu estou trazendo aqui, no caso, essa opinião. Então, né, veja, esse slide, né, a distribuição da pobreza na América Latina. Veja o que o Chile, né, apesar de ter passado por
por tudo que ele passou, né, apresenta um dos países menos pobres da América Latina, mas com uma população que sente a desigualdade social. Então, você imagina, então, o que será de Honduras, o que será de Guatemala, de Venezuela, de Nicarágua, de El Salvador, né? Esses países centro-americanos que também têm inúmeros problemas, são exportadores de gente para os Estados Unidos, né? De imigrantes. Então, toda essa tensão, tá certo? E aqui a minha última parte, o último slide antes do Igor, né? Então vejam, né, um mapinha com quase todos os países da América do Sul, apresentando algum tipo de tensão ou de crise social, né? Destaque para a Bolívia, né, em que o governo de Evo ele foi retirado do poder. E eu quero deixar uma coisa bem clara. Eu tenho minha divergência quanto à vontade, né, de se manter ad eternum do Morales, certo? A Constituição, quando eu falo que as instituições são frágeis, quer dizer, então, que o Evo via que a Constituição não previa reeleição. Mesmo assim, ele apelava para emendas, para plebiscitos, já tinha feito isso 2 vezes. E queria uma terceira vez. Então, eu tenho aqui a minha divergência quanto a uma quarta eleição, quarto mandato, porque a carta não previa isso. Agora, eu acho que foi uma grande manobra, né, da oposição, das Forças Armadas, ter tirado ele do poder antes da hora, certo? Então, aqui eu lanço aí, né, luz sobre uma manobra para retirá-lo do poder antes do fim do seu mandato, ok? Tudo por conta desse tumulto que foi gerado na Bolívia, né, que também se polarizou, né, uma coisa assustadora. No Peru, até agora, com problema, nós tivemos, acho que, 4 presidentes no Peru do ano passado para agora. A Argentina, a gente também está vendo aí, que o Macri saiu, né, ganhou o Fernandes, né, com a Cristina Kirchner de vice, né, uma pessoa que a gente já sabe que tem ali uma postura toda controversa, né? E no caso do Chile, que a gente vai trabalhar, sem contar falar do Brasil, né? Que se a gente for abordar o Brasil aqui, nós vamos ficar até amanhã cedo, certo? Então, percebam que tem uma flechinha aqui no Chile, né? E com os protestos leves e repressão. Beleza? Então, vamos lá, Igor. Bom, estão me ouvindo bem aí? Bom, beleza. Sim. Ó, então, assim, antes, né, eu queria mais uma vez aí agradecer aqui a presença de todos, né, nessa nossa última aula aí da aula de atualidades aí, mais uma vez, parabenizar o Samuel por essa atitude, né, e agradecer por me convidar, né, estava comentando com a Lívia um pouco antes, participar desses encontros, né, com os nossos alunos, com ex-alunos, isso me faz bem, né, nesse ano que é um ano tão diferente. Bom, para a gente trabalhar o Chile aqui, o Samuel explanou aí sobre todo esse contexto, né, esse contexto comum aqui na América Latina, se a gente pegar aí o contexto das 2 guerras mundiais, estimularam essas economias latino-americanas no processo de industrialização, de urbanização, o caudilismo, o coronelismo, que eram mecanismos de controle político tão eficiente lá naquele ambiente rural, não funcionam tão bem nesse meio urbano, e aí surgem novos não, né, lideranças políticas aqui com uma nova roupagem, né, que seriam aqueles líderes populistas que se direcionavam direto ali para as massas, para essas massas urbanas, e esse apelo direto a essas massas urbanas acabavam levando uma certa instabilidade política, que num contexto aí de Guerra Fria,
acaba desembocando, então, na instituição de regimes militares, né, nessa América Latina. Vão pipocar aí, na década de 60, até 80, esses regimes militares na América Latina, a partir de golpes e tal. E aí, no Chile, aqui, não foi diferente, né? Você tem ali, durante a Segunda Guerra Mundial, o Chile passava aí por um período de reformas sociais, intervenções na economia, tinha um certo predomínio aí das esquerdas, teve uma relativa prosperidade, mas depois vem uma onda, né, de sucessão de crises econômicas na década de 50 e 60, com a recuperação da economia europeia, também atingindo outros países na América Latina. Quando a gente olha para a característica política dentro desse contexto, que é o contexto de Guerra Fria, você tinha aí no Chile essa bipolarização entre direita e esquerda, e que muitas vezes acabava levando aí a uma radicalização, uma radicalização. Um exemplo dessa radicalização, por favor, Samuel, o próximo slide, um exemplo de radicalização pode ser visto no governo do Eduardo Frei, cara, que foi um governo que foi marcado aí com grandes reformas, reformas no campo educacional, agrário, social, econômico, mas o Frei, ele tinha aqui uma forte oposição da esquerda, que acusava que essas reformas não eram as reformas exigidas aí pela sociedade, e ele também tomava pau da direita, né, que considerava essas reformas abusivas e tal. Então, perceba que ele está tomando pau aqui dessa radicalização da direita, da esquerda, e aí a gente teve as eleições de 1970, por favor, Samuel, o próximo slide, as eleições de 1970, essas eleições presidenciais, que iriam, então, escolher esse sucessor do Frei, né, e foi vencida pelo Salvador Allende. Era um dos fundadores aí do Partido Socialista Chileno, ele que já tinha sido derrotado em eleições anteriores, 52, 58, 64, mas o Allende ele conseguiu ascender ao poder a partir da coalizão de um grupo de esquerda, né, desses grupos de esquerda, conhecido aí como Unidade Popular. E essa unidade popular, ela propunha aí uma via chilena para o socialismo, né, que consistia basicamente na formação de uma sociedade mais justa, dentro dos ideais socialistas aí, mas sem romper com a ordem democrática, com a ordem estabelecida. Por favor, Samuel, o próximo slide. E aí sim, bom, dentre as metas dessa unidade popular, você tinha a implementação de uma política de redistribuição de renda, nacionalização de grandes indústrias, principalmente aquelas ligadas ao cobre, ampliação também de uma reforma agrária e também a aproximação aí com o bloco socialista. E aí, uma das medidas do Allende foi a nacionalização de bancos e de minas, né, minas de cobre, e isso incluía também aí a empresas estadunidenses. E aí é claro, é óbvio que num contexto de Guerra Fria, isso acaba provocando a oposição externa aí dos Estados Unidos, né? Cara, você está falando de um presidente que chegou ao poder, está nacionalizando indústrias, falando em reforma agrária, está parecendo Lênin lá nas primeiras medidas, em 1917, o Fidel, né, em 61, enfim, em Cuba e tal. E então provoca mesmo essa oposição externa, mas internamente ele também provoca uma oposição daqueles setores mais conservadores, né, dentro, de novo, desse contexto aí de Guerra Fria. Na verdade, o Allende, ele consegue provocar uma oposição de diferentes correntes políticas internamente, porque aqueles grupos mais radicais da esquerda não concordavam com essas medidas que o governo vinha adotando, pregava a tomada aí do poder pela força e tal. E, por outro lado, aquele grupo da direita começa, então, a sabotar a economia, né, tentando estrangular, desestabilizar a economia do país. Então, você vai ter, por exemplo, falta de produtos básicos,
aumenta muito o desemprego, tem falta de investimento desse mercado externo e tal. E, de fato, isso agrava mesmo essa crise econômica, que acaba respelando numa crise política, né? Você tem um enfrentamento aí entre grupos radicais de direita, grupos radicais de esquerda. O governo tenta decretar um estado de sítio, mas o Congresso acaba não aprovando, e é dentro desse contexto, desse cenário de instabilidade, que os militares, então, decidiram por um golpe. Né? O comandante aqui das Forças Armadas do Allende, que era o coronel Carlos Prates, eu acho, ele era contrário a qualquer tipo de intervenção, ele acaba renunciando, mas quando ele faz isso, o comando das Forças Armadas passou para o general Augusto Pinochet, que aí, então, no 11 de setembro de 1973, né, os militares golpistas aí formaram uma junta militar, essa junta militar presidida pelo Pinochet, e iniciaram um ataque ao Palácio de La Moneda, né, que era a sede do governo. Cara, um ataque com bombardeios aéreos, tanques, né, sobre o Palácio Presidencial. E é dentro desse contexto que tem a morte do presidente Salvador Allende. Aqui existe uma certa divergência, se ele morre em decorrência desses ataques, ou se foi suicídio e tal, mas, enfim, ele acaba morrendo nesse contexto. E aí essa junta militar decreta, então, um estado de sítio e dá início a uma intensa repressão sobre qualquer suspeito aí de oposição ao esse novo regime. O próximo slide, Samuel. O Samuel trouxe uma imagem aqui que é uma charge, né, muito boa, esse 11 de setembro, fazendo essa relação com 11 de setembro de 2001, aqui a ideia do Allende, né, o avião ali, no caso, é dos Estados Unidos. Não sei se o Samuel quer fazer algum comentário aí nessa imagem, tá tranquilo? Uma coisa interessante da gente falar, né, é que a gente está dentro de um contexto de Guerra Fria, né, de doutrina Marshall. Então, você falou, né, da Revolução Cubana, você falou da relação que o Allende tinha ali, citou o Fidel. Então, lembra, né, é aquela coisa, os Estados Unidos da América não vão admitir, dentro de um cenário desse, mais uma experiência socialista debaixo do seu guarda-chuva, né? Então, eles vão apoiar logisticamente, financeiramente, né, militarmente, belicamente, todos os governos da região que se posicionaram contra, né, esses governos mais esquerdistas, né, como o do Allende, como do Brasil, do Jango, né? É isso, né? Valeu. Na verdade, não foi por acaso, né, que está pipocando regimes militares na América nesse contexto, né? Não é por acaso. Bom, então, para continuar aí, Samuel, o próximo slide, por favor. E aí, durante esse período ditatorial, né, no Chile, o poder aí ele estava concentrado, de fato, agora nas mãos do Pinochet. E aí, cara, aí é ditadura, né? Uma ditadura extremamente violenta, com prisões arbitrárias, torturas, assassinatos, né? Isso durante quase 17 anos, né? Entre setembro ali, de 1973 e março de 1990, né? Com mais de 40 mil pessoas sendo vítimas dessa ditadura, acho que é algo em torno de cerca de 3 mil pessoas desaparecidas ou mortas. Ô Samuel, você quer colocar aquela imagem aí e aí a gente volta depois, mas só porque na questão dessa repressão, tem a imagem do estádio, né, que o estádio olímpico aí de Santiago, que foi usado por essa repressão, uma espécie de prisão provisória, né? Passa um número absurdo também de pessoas por esse estádio. E uma coisa muito interessante que o Samuel comentava comigo antes aí do início da aula é que fica, né, essa memória, fica essa lembrança. E Samuel, se quiser fazer um comentário aí, eu retorno.
esse estádio, eu não sei se era da Prefeitura de Santiago, né? Ele é um estádio público. E a Prefeitura de Santiago, até hoje, deixa esse quadradinho com a arquibancada da época, para fazer uma lembrança, né? A gente trabalhou na primeira aula de atualidades, nossa, lembra? Memória, né? Para incentivar a memória, né? Para fazer ali um resguardo da memória. Então, face a esse evento, né, da captura, da prisão de pessoas de forma provisória no estádio, eles deixam esse quadradinho para lembrar as pessoas do que a ditadura militar chilena ela foi capaz de fazer, né? Então, a ditadura chilena ela foi sanguinária, ela tem tanto filme que fala sobre a ditadura militar chilena, tem muita coisa, tem envolvimento com nazistas, tem muita coisa. É uma história mais, assim, escandalosa e desumana do que a outra. Se você quiser voltar o slide só para me continuar, Silmar, por favor. Peraí. Beleza. Bom, então, de fato, é uma das ditaduras mais violentas que nós tivemos aqui na América Latina. Mais de 40 mil pessoas, 3 mil pessoas aí desaparecidas ou mortas, mas na economia, e aí dando um gancho para o que o Samuel vai trabalhar depois, na economia tem uma mudança muito radical em relação ao período anterior, né? Principalmente ali a partir de 1977, quando você teve uma abertura econômica do país a esse capital externo, né? O Chile ele sempre foi considerado um laboratório, né, desse neoliberalismo. Entrou para a história como os Chicago Boys, os meninos de Chicago, porque essa equipe econômica do Pinochet que estudou na Universidade de Chicago veio aplicar aí uma série de medidas, né, que para alguns são medidas que, de fato, permitiram desenvolver a economia do Chile, medidas liberais, medidas de menor intervenção do Estado na economia, e aí até uma diferença importante, porque aqui no Brasil nós também tivemos um governo militar, um governo civil-militar, mas o nosso governo foi um governo interventor, né? Tinha aí muitas empresas públicas que já existiram, foram sendo criadas aí, não teve um programa de privatizações, né? E isso aconteceu lá no Chile. Essa privatização que incluiu aí educação, saúde, a previdência, né? Até a água do país acaba sendo privatizada. Aí ali já por volta de 1882, a economia começa a apresentar aí alguns sinais de declínio, tem um aumento dessa oposição interna ali da população e tal. Tem também uma pressão internacional, a mudança na política do governo dos Estados Unidos, por exemplo, valorizando aí agora a ideia dos direitos humanos, condenando aquilo que eles chamavam de terrorismo de Estado, acaba deixando de apoiar, né, esses tipos de ditadura na América Latina. E aí a ditadura no Chile, como aqui no Brasil, ela foi criando meios para se desmontar, né, ela acaba devolvendo o poder aos civis, mas dentro das regras que ela tinha ali pensado, bolado. Então, a partir de 1985, você tinha ali aquele grupo mais moderado, da oposição já conversando por uma transição com esse governo. Em 87 já tinha a liberdade partidária, que é importante para ter agora uma oposição organizada. E aí, em 88, teve lá um plebiscito para decidir, né, pela prorrogação do mandato do Pinochet por mais 8 anos. Esse plebiscito foi realizado, ocorre a vitória do não, né, do não ao governo, uma vitória apertada, uma vitória de 54%, se não me engano, aí contra 43%, teve ali uns brancos e nulos, foi uma vitória da maioria, mas não era uma maioria esmagadora, né? E isso é interessante, de novo, porque essa memória do governo do Pinochet, e ela divide os chilenos. Então, tem ali os chilenos que são radicalmente contra, principalmente aqueles mais ligados à esquerda, ou que perderam alguns parentes, porque são mais de 3 mil
desaparecidos, mortos, né? Mas tem também uma memória de progresso econômico, né? Principalmente ali por aqueles que não sofreram as ações de repressão desse governo e tal. Então, é interessante a gente pensar nisso, né? Aquela galera que pensava esse Estado mais enxuto, que permitiu o crescimento econômico, por muito tempo ficou essa questão. O Chile era um país que sempre foi visto aqui na América como um modelo, né? Como uma ditadura que deu certo. Né, quando eu falo que deu certo, assim, comparando com a ditadura brasileira, que deixou aí um rombo nas contas, né, que a gente percebe depois lá na inflação do Sarney e tal. Bom, mas aí o governo do Pinochet, então, foi essa última ditadura a se desmontar aqui na América Latina. O governo convocou eleições ali para dezembro de 89, e aí encerrando formalmente, né, esse período da ditadura militar. O Pinochet ainda ficou com comando das Forças Armadas até 1998, depois cria ali um cargo de senador vitalício, né, fica até 2002. O Pinochet foi detido lá em Londres, se não me engano, em 98 mesmo, foi detido em Londres, tentava ali uma extradição para a Espanha, onde ele era acusado ali de violações dos direitos humanos e tal, mas fizeram ali um bem bolado, uma questão de alegando problemas de saúde, ele acaba sendo extraditado para o Chile e morre em 2006. Ô Samuel, eu acho que é isso, cara, assim, de forma bem rápida, essa parte, queria dar o gancho aí depois da economia para você, mas eu acho que é isso, se você quiser fazer algum comentário aí, fica à vontade. Tranquilo, você falou bem. E aí, algumas coisas que você já falou, só vou pontuar rapidamente por conta da construção do raciocínio, né? Então, uma coisa que o Igor falou, que vocês têm que tomar nota, é que o tipo de Estado que estava em vigor, assim, o mainstream, né, o que seria o que todos os governantes, né, lançavam mão em políticas econômicas, era um Estado mais interventor, né? E a gente deu o nome aqui na América Latina de desenvolvimentismo, né? Seria um Estado que financiava, um Estado que comprava, né? Um Estado que era empresário. Então, quando você pensa na nossa história, como bem o Igor falou, os nossos governos militares, na época, não tinham nada de liberais, eles eram desenvolvimentistas. Eles drenavam recursos do exterior para investir na economia aqui, tanto que, qual que foi o resultado? Né, o endividamento externo. No caso do Chile, né, o Igor já anunciou um ponto importante que nós vamos trabalhar e que tem reflexo nesses movimentos, nessas manifestações que nós, né, vamos trabalhar aqui no ponto final, né? Seria o neoliberalismo. Então, o Chile, ele foi o primeiro país do mundo, eu acredito, né? Só da América Latina não, ele é o primeiro país do mundo a empreender, a implementar uma política quase 100% neoliberal. E aí é importante entender o porquê disso, né? Então, quando a gente fala de neoliberal, o neo é um prefixo e vai trazer uma nova leitura do liberalismo, né? Liberalismo, aquela ideologia, né, que despontou no século XVIII, XVII para o XVIII, né? Locke, Adam Smith, né? Aí depois John Stuart Mill. Então, que vai valorizar, né, as liberdades, a iniciativa privada, aquela coisa da menor intervenção do Estado. Então, é uma filosofia econômica que vai se pôr contrária, né, ao keynesianismo. Então, o keynesianismo, né, que foi, né, adaptado no New Deal do Roosevelt, deu certo, e aí todo mundo copiou, né, que gerou o desenvolvimentismo latino-americano. Então, ele vai vigorar até os anos 70. E aí o neoliberalismo vai se colocar de vez como uma alternativa ao keynesianismo, tá certo?
a esse desenvolvimentismo. Então, por quê? Falava, olha, o Estado está endividado, o Estado é ineficiente, o Estado gasta mal os recursos, né? Há muitos direitos, funcionários públicos são improdutivos, são corruptíveis, né? Empresas estatais, elas não são produtivas, né? Esses monopólios não devem existir. Então, é uma nova leitura que vai ganhando muita força nos anos 70 e 80, porque dois governos, como vocês vão ver mais à frente aí, vão assumir essas posturas, essas novas políticas econômicas. Estou falando aqui da Inglaterra e dos Estados Unidos, Margaret Thatcher e Ronald Reagan, certo? Então, o que o neoliberalismo defende? Disciplina fiscal, redução dos gastos públicos, teto dos gastos, como implementou o Temer, reformas tributárias, né, reformas do funcionalismo público. Então, o mercado ele tem que ser o protagonista da economia, abertura comercial, ampla concorrência, privatização de empresas estatais, né, desregulamentação, né, seja das leis econômicas ou das leis trabalhistas, e, né, uma das taras do neoliberalismo, né, direito à propriedade intelectual. Então, nada de quebrar patentes. Então, veja, fazendo um rápido parênteses, olha como que o PSDB ele mudou muito dos anos 90 para agora. O José Serra, que foi nosso ministro da Saúde, foi candidato, né, presidente, foi nosso governador, ele foi autor de uma lei, da lei do genérico. Então, aquele medicamento genérico, né, ele viola propriedades intelectuais, porque ele permite, porque sendo remédio, né, um instrumento de importância nacional, né, um item básico de importância nacional, ele viola, ele quebra a patente do remédio, certo? Faz com que muitas empresas que tenham condições de produzir um remédio possam produzir. Só que isso é uma violação para um neoliberal, né? Isso é uma violação do direito intelectual. Jamais isso deve acontecer, certo? Então, para você ver. E hoje o PSDB, quando você pega, por exemplo, o Dória lá, você só escuta da boca dele o quê? Liberal, privatizações, mercado, são palavras que, né, de 10 palavras que o Dória fala, 3 palavras certamente é mercado, né, liberal e alguma coisa do tipo, privatizações, certo? Então, o Dória é um neoliberal, assumido, certo? Então, é mais ou menos isso. Quais são os teóricos do liberalismo e neoliberalismo? Adam Smith, né, liberal. Von Mises, neoliberal. Hayek, neoliberal. Ayn Rand, neoliberal. Milton Friedman, neoliberal. E o Milton Friedman, como já o Igor deu aí um spoiler, vai ser um dos principais professores da Universidade de Chicago, né, que é onde o Paulo Guedes estudou, se formou. Né? E também, quando você ouve o Paulo Guedes, você vai ouvir essas palavras: mercado, neoliberal, privatização, enxugar a máquina pública, tá entendendo? Teto de gastos, responsabilidade fiscal, são coisas dos neoliberais, são políticas econômicas dos neoliberais. Tá aí aqueles que eu falei para vocês que, fora o governo chileno, foram no mundo democrático, os implementadores do neoliberalismo. Sobre os Chicago Boys chilenos, tá? Olha só, existe um conceito, né? Eu não sou formado em relações internacionais, mas eu tinha um pezinho lá no mestrado, né? Estudei, fiz algumas matérias, e existe um conceito muito famoso, né? Nas relações internacionais, de um autor, que é o Nye, que é o soft power. Então, os Chicago Boys chilenos, eles foram estudantes chilenos que receberam bolsas de estudo, como o Igor disse, né? Então, por que um governo como o dos Estados Unidos ou universidades dos Estados Unidos vão fazer isso? É por
sei lá, por filantropia, porque eles são bonzinhos, né? Não, gente, não é isso, certo? Eles fazem por conta de um soft power. O que seria o soft power? Né? O poder macio, traduzindo, né? O hard power é o poder militar, é a imposição pela força, pelas armas, pela autoridade. No caso do soft power, você vai ganhar as pessoas, né, por outras vias. E a via ideológica é uma delas, tá certo? Então nós vimos aí que o Igor falou pra gente que o golpe de 73 tirou o Allende, que era adepto de uma teoria econômica mais estatizante. E quando o Pinochet ocupa, ele vai, né, implementar essa política econômica neoliberal. E quem vão ser, né, os ministros, né, da economia do Chile na ditadura militar? Todos, né, aqueles que, a partir de 1955, foram estudar em Chicago. Né? Foram estudar em Chicago por quê? Porque aquela universidade firmou um convênio com universidades chilenas. A PUC, né, do Chile, e a Universidade Católica, que é aquela que tem aquele time, tá? Então, o que aconteceu ali? Foram alunos chilenos para os Estados Unidos e professores dos Estados Unidos para dar aula nas universidades, né, chilenas. Então, isso fez com que houvesse, né, uma construção e depois, né, um estabelecimento de uma hegemonia ideológica econômica, né? Então, é uma construção, né, social e histórica. Então, de tanto você ficar martelando aquela coisa para os outros, você vai entender que aquilo, aquela receita, aquelas estratégias, elas são as ideais, né? E depois, quando esses chilenos voltaram, eles voltaram para tocar a economia do Chile, né? E implementaram essas receitas que vocês viram aí. Então, é interessante isso. Quando nós falamos de laboratório, significa o quê? Um laboratório é um lugar de experimento. E foi o que o Chile fez. Ele fez um experimento, né, desse receituário neoliberal. Por que foi um laboratório? Porque foi um regime autoritário, tá certo? Então, seria como o Igor usou a expressão do desmonte. Não é só o desmonte do Estado, da ditadura, é um desmonte daqueles instrumentos desenvolvimentistas. Então, para ter uma mudança radical de um dia para o outro, de um ano para o outro, só pela via autoritária. Porque, gente, a democracia, ela demanda diálogo, ela demanda negociação. Então, veja, o Bolsonaro está no poder faz 2 anos já. E ele, como seu ministro da Economia, sintonizado com essa ideologia, chegou ali parecendo que ele ia privatizar até a nossa mãe, se deixasse. E até agora ele quase não conseguiu nada. Por que ele não conseguiu privatizar tanta coisa? Porque essas empresas estatais, elas precisam passar pela aprovação do parlamento. Não é uma canetada, como foi na ditadura militar, certo? Então, assim dá para fortalecer a ideia do laboratório, porque foi imposto. É uma coisa autoritária, é uma coisa tecnocrática. Além de ditadura, o Chile virou uma tecnocracia. Coloca-se pessoas especialistas naqueles postos e vamos tocar o pau, né? Esses caras conhecem do assunto. Deixa na mão deles e aceita tudo que eles falarem, fala amém para tudo. Então foi isso. O Chile, né, buscou esse equilíbrio fiscal, desregulamentou completamente a sua economia, abriu para o mercado externo. O Chile até hoje é o país que mais tem acordos bilaterais e acordos multilaterais, e isso não é ruim, certo? Só que isso pode ter alguns efeitos, ok? Mas o Chile, ele se posiciona muito, pessoal, dentro da divisão internacional do trabalho, como um grande ofertador de commodities e de um prestador de serviços. Quando você vai ver a indústria chilena, ela é quase inexistente, tá certo? Então, no Chile não tem estatal como tem aqui,
existe essa busca constante, né, por controlar a inflação, tudo é privatizado, tá certo? Então, é a Disneylândia do neoliberalismo internacional. Aqui tem uma opinião, né, de um professor aí de Valparaíso, que é o Guillermo Hausmann. Diz ele, né, o Chile foi pioneiro na adoção do neoliberalismo. Os princípios de interesse individual, propriedade privada, supremacia do mercado financeiro foram implementados aqui antes mesmo do consenso de Washington, quando foi formulado um receituário de medidas neoliberais à América Latina, como privatizações, austeridade fiscal e reformas tributárias. Pra vocês terem ideia, o presidente que lançou, né, a nossa inserção para esse mundo neoliberal, mais ou menos, foi o Fernando Henrique. E isso foi, né, o Itamar, Fernando Henrique, em 93, 94, 95 para frente. Então, depois do consenso de Washington, depois que o Muro de Berlim acabou, né, caiu, depois que a ordem bipolar acabou, o Chile foi nos anos 70, que reforça, uma vez mais, o que, então, pessoal? Reforça essa ideia do laboratório, tá? Já estou quase concluindo a primeira parte. Os efeitos na economia, então. Tal qual o Brasil, ele oscilou, né? Teve crescimentos muito positivos no PIB, teve efeitos aí por conta de oscilações, né? Crises internacionais, quedas, né? A sua economia, ela é a mais aberta do mundo, né? Em matéria de acordos bilaterais e multilaterais. Entretanto, por conta dessa baixa intervenção do Estado para corrigir as disparidades econômicas, você teve um processo de maximização da concentração de renda, tá certo? Então, a desigualdade social, ela aumentou dos anos 70 para os anos 90, quando acabou a ditadura. Segundo aqui a matéria que eu peguei no UOL Economia, o crescimento, né, do PIB real per capita no período Pinochet foi de 1,6, enquanto que na época pós-ditadura é 4,36. Então, vai falar para mim que a ditadura trouxe mais crescimento econômico do que a democracia chilena. E aí, uma coisa importantíssima para a gente entender o que virá depois do nosso intervalinho: as lacunas sociais. Nós temos INSS, né? Nós temos o SUS. Os chilenos não têm nada disso, tá? O SUS é ruim? Tem falha? Tem, mas a gente tem. O chileno não tem, certo? A gente é mandado embora, nós temos 3 a 6 meses de seguro-desemprego. Chileno tem? Não, não tem. Olha lá, a Lívia, o Heitor, né, fazem faculdade pública. Marcelo também, faz uma particular, né? Tem isso no Chile? Não, não tem, certo? Gratuidade no ensino superior? Não tem. A aposentadoria do Chile é igual à nossa? Não, ela é de capitalização. Esse engodo, né? Essa isca para pegar peixe, né? Eu já fui atrás de fazer uma segunda aposentadoria de capitalização. Olhei na cara do atendente do Santander e falei: bicho, nunca mais volto aqui, cara. Porque você não vai me pegar, não, cara. Então, tipo, os caras recebem mais ou menos R$700 por mês de aposentadoria. Isso, obviamente, é insuficiente. Principalmente numa cidade como Santiago, que é cara a beça. Tá certo? Posso acrescentar uma coisinha, Samuel, nisso que você falou? Pode falar. Inclusive, os índices de suicídio entre os idosos aumentaram exponencialmente justamente por causa disso. Eles não conseguem mais pagar por tratamento médico, medicação, não conseguem mais pagar as contas, então eles estão se suicidando, porque não conseguem, estão amplamente desamparados pelo governo e não vem qualquer motivação em continuar vivendo. Bem triste mesmo. É aquilo. Nós tem falhas, é ruim, mas dá conta. Imagina se nós não tínhamos o Brasil, o terceiro ou quarto país que mais morreu gente de Covid. Você imagina se não tivesse o SUS?
Vocês já chegaram para imaginar ou esse número como teria sido muito mais alto? Tá certo? Então, são lacunas sociais que o Chile tem, né? E que contribuíram, como a Lívia está falando aí, contribui para o quê? Para uma desesperança, para convulsões sociais, certo? Para essa tensão que nós vamos falar logo após o intervalo. Então, qual foi esse legado da era Pinochet, né? Desse senhorzinho sanguinário aí, né? Mesmo com o fim da ditadura, e sendo a democracia chilena reconhecidamente uma democracia plena, né? Você tem um legado, principalmente no quê, né? Na Constituição. A Constituição é da época do Pinochet, só que ela foi reformada, e foi um dos pontos mais, então, galerinha do vestibular, fica atenta a isso, certo? Mesmo com a reforma, a Constituição do Chile, ela era da era do Pinochet, né? O que os chilenos querem agora? Uma Constituição 100% democrática, né? 100% feita num período democrático, sem nenhum resquício ditatorial, tá? O receituário econômico, ele é muito forte. O neoliberalismo virou um tabu no Chile. É difícil de você combater. E só mesmo essas manifestações, elas foram grandiosas, e a história vai nos mostrar isso. Nós vivemos um capítulo especial da história, porque essa galera saiu para a rua para dar a cara para bater, para morrer, para tomar tiro. Para quê? Para tentar minimizar um pouco esses efeitos, né, esse receituário neoliberal. E acho que a grande herança do Pinochet foi a forma com que o Estado lida com a sociedade no quesito polícia, né? As abordagens. Então, os carabineiros atiraram em jovens, como nós vamos ver. Jovens como vocês, meninos de 15, 16 anos, meninas, né? Atiraram. Um policial teve uma câmera que filmou lá, ele empurrou um menino de cima de um viaduto, o menino se esborrachou lá embaixo. Então, a truculência dos carabineiros é um resquício da ditadura militar chilena. Assim como, né, as abordagens da nossa polícia militar, tal qual nós comentamos na primeira aula, é ainda um resquício da ditadura militar brasileira. Tá certo? Então, esse é o legado maledito da era do Pinochet. Questões, meu povo? Alguma questão? Algum comentário? Nada? Ninguém vai... Agora vocês não têm mais a nota, né? Para falar que podia dar um pontinho a mais, né? Já fechei a nota, né, Igor? Agora não tem mais... Eu também, cara. Não tem mais essa estratégia. Muito bem, então, Marcelo. Vamos lá, dê aí o tributo jornalístico. Eu estava aqui reunindo alguns pontos. Eu acho que, na verdade, como a gente não entrou mais a fundo ainda na questão chilena, na discussão de tudo que aconteceu ano passado e tudo mais, eu acho que vocês vão poder explicar isso com mais propriedade. Mas o que eu acho interessante pontuar em relação ao jornalismo, nesse contexto inteiro, é como tudo isso que acontece, na verdade, está muito relacionado com todas as ciências humanas, principalmente, e o conhecimento no geral. E eu queria pontuar que, além de uma aula voltada para o vestibular, de um conteúdo que é voltado para o vestibular, que vocês prestassem atenção em tudo isso que acontece, essas manifestações, tudo o que está acontecendo no âmbito social, na América Latina, agora com o coronavírus, na Ásia também, todas as questões que no final tudo acaba se relacionando e formando o momento atual. Uma professora minha do jornalismo, ela também é formada em História, e ela pontua uma coisa que eu achei muito interessante, que o jornalismo e a história são duas disciplinas que ela considera primas, assim. Elas são relacionadas uma com a outra, porque a história trabalha com os fatos
já ocorridos, elaborando fontes e teses a respeito disso, enquanto o jornalismo, ele elabora a sua ciência, né, ao redor dos fatos que estão acontecendo. Então, uma coisa acaba se relacionando com a outra, porque o que fica do jornalismo é a história com o decorrer do tempo. E com isso, eu acho que, além de uma aula de atualidades, essa é uma aula de história para o futuro, e que isso acaba fazendo parte do que constitui a gente como ser humano e como fazedores de ciência, né, no final das contas, por mais que não seja especificamente da área acadêmica, que as pessoas podem não querer seguir esse lado, eu acho que isso tudo contribui para o nosso conhecimento de uma maneira geral. E agora, falando mais do jornalismo, eu acho que é interessante pensar, principalmente nesses casos onde ocorrem questões políticas, de polarização política, muitas vezes o jornalismo acaba sendo alvo de críticas, de ataques, né, recebendo títulos como esquerdista, ou jornalismo liberalzinho, ou coisas desse tipo. Mas que eu acho importante pontuar que, por mais que, claro, o jornalismo ele busca imparcialidade, mas a imparcialidade não é ideal, não é tangível, não é uma coisa simples. Mas, além de tudo, o jornalismo ético é aquele que ouve as duas partes sempre e que pode dar mais voz, dar a voz para as duas partes e acaba criando uma narrativa ao redor de uma delas, mas sempre com um contraponto com fatos verídicos, né? Evitando as fake news, coisas desse tipo. E a partir disso, pensando na questão chilena, é que existe uma construção da narrativa chilena no jornalismo que vai a favor do povo e que eu concordo, que eu acho que o que eu quero pontuar com isso, acho que eu não estabeleci uma linha de raciocínio muito linear, mas o que eu quero pontuar a partir disso é que é importante analisar os fatos que a gente recebe, as notícias e tudo mais, e analisar isso sempre de uma forma crítica, por mais que a gente vá de acordo com o nosso viés, que a gente concorde ou não concorde, mas analisar tudo sempre de uma forma crítica para entender realmente o que está acontecendo. Sobre mais especificamente o Chile, eu acho que é muito interessante pontuar nesses casos de conflito, tanto no Chile, o que aconteceu também na Palestina, que uma dos braços do jornalismo que é muito presente, que contribui também para a formação da narrativa, é o fotojornalismo, que é a documentação dos fatos através de fotos e que acaba criando uma iconografia em torno do fato, igual eu acho que a primeira imagem dos slides, ou a segunda imagem, que é aquela foto com a bandeira do Chile, que é o símbolo anti-imperialista, né, dos povos nativos, alguma coisa nesse sentido, que traz uma sensação de vitória e toda uma contribuição imagética para o fato que está sendo descrito. No caso da Palestina, que eu falei, teve uma foto que ficou muito famosa, que é de um manifestante palestino, uma bandeira da Palestina numa mão e atirando uma pedra com a outra, e que tudo isso acaba se tornando a representação do que vai estar nos livros de história no futuro, nas coisas que vai ser representado, e como tudo isso contribui para a formação, para a compreensão de tudo isso, e que isso também faz parte do jornalismo, ainda dentro do fotojornalismo, eu queria pontuar que não existe imparcialidade também, porque a foto tem ângulo, a foto corta algumas coisas, a foto mostra outras, então tudo isso é importante pensar. No mais, eu acho que minha contribuição é essa, eu acho que eu não tenho nenhuma informação muito melhor do que vocês mesmos vão poder trazer para os professores, e eu queria agradecer muito pelo convite, por mais que estou aqui na correria, eu fiz questão de participar, porque eu acho que é muito legal estar aqui, é nostálgico também,
E é uma oportunidade que a gente está tendo, né, nesse momento, como tudo está online, as aulas estão sendo online, eu consigo participar também mesmo à distância, queria agradecer. E se alguém tiver alguma pergunta, pode falar, gente. Eu acho que eu gostaria que você falasse, tipo assim, o grande desafio do jornalista hoje em dia é ele sentado preparando o seu texto e ele imaginando o impacto daquele texto e como que ele vai tentar, tipo assim, estou pensando em rede social, Marcelo, certo? Então, tipo assim, eu acho que o jornalista hoje em dia, assim como o produtor de história, ele existe uma, vou lembrar do Durkheim aqui, existe um fato social, né? Uma coerção que paira sobre a gente. O que a gente escreve pode se voltar contra a gente pode ser perseguido, a gente pode ser assediado, a gente pode sofrer bullying. Que todo dia eu falo, acho que a pessoa, que nem o Igor, ele tá certo. E tem que ficar o menos possível mesmo em Facebook, porque é uma coisa que deixa a gente, tem hora que mal. Eu passei por um negócio ontem, hoje aí, um negócio radical, sabe? Uma coisa assim. Então, eu acho que esse é um ponto que eu gostaria que você falasse um pouco. Eu acho que para as pessoas que estão nas ciências humanas, principalmente nessa área de tipo, história, jornalismo, isso é uma coisa que é um fato. Nesse momento de redes sociais, principalmente da pós-verdade, né, que assim, as pessoas acreditam no que elas querem acreditar e agregam no conhecimento delas o que parece concordar com aquilo. Então, eu acho que existe uma polarização muito grande, não só política, mas também em vieses ideológicos e tipo, essa extremização das ideias. E num momento como esse, as redes sociais que são onde as pessoas têm a liberdade de escrever o que bem entendem, eu acho que a gente acaba ficando sujeito a isso, mas eu acho que é necessário também para o jornalista, para o historiador, pesar o que é mais importante. Claro que não em situações que você corre risco de vida, mas assim, a gente já está naturalmente sujeito a esse tipo de rechaçamento, mas é importante que os fatos sejam documentados da maneira que eles são. Vão ter pessoas que vão discordar, vão ter pessoas que vão atacar, e isso é repugnante, mas vem eu acho que vai de cada jornalista que está relatando um fato, principalmente político, né, que acho que é onde mais tem esse tipo de ataque, contra-ataque, eu acho que vai de cada jornalista analisar a gente tenta se manter neutro perante a escolha da linguagem, alguns outros meios jornalísticos, por causa do modelo editorial deles, são mais agressivos, mas assim, acho que por mais que você tente se manter o mais neutro possível, como você está mexendo num vespeiro, que é a política, você sempre está correndo risco. E isso é uma das crises, né, da profissão, mas que eu acho que é admirável as pessoas que escrevem a respeito disso e que se sujeitam a isso, e também é uma das frentes de combate à desinformação, uma das frentes de combate a governos que ameaçam a liberdade de expressão, e como a frente de combate que você estava falando das pessoas que vão manifestar nas ruas, é dar a cara a tapa e saber dos riscos que você está correndo, e demanda disposição mesmo. Em questão das redes sociais, eu acho que acho que nunca vale muito a pena levar as redes sociais muito a sério nesse sentido, porque as pessoas se sentem muito livres e anônimas para dizer o que bem entendem. Então, às vezes, se afastar das redes sociais, não, ou às vezes tem gente que bloqueia os comentários, coisas assim, e que isso, claro, você fecha uma porta de entrada para um debate saudável, que pode ter alguém que tem um contraponto interessante e moderado,
mas é uma forma de resguardo de alguém que já está se expondo e já está tomando uma das frentes de combate. Certo. Agradeço você, Marcelo, agradeço muito a sua participação, né? Aqui todos, né, os nossos ex-alunos escolhidos, né, são ex-alunos que tiveram uma trajetória ímpar, né, que trazem muito orgulho para a gente e continuam trouxeram e trazem orgulho para a gente. Ok? Muito obrigado mesmo. E recomendo a você e para o pessoal, não sei se você já viu na Netflix, tem uma série sobre política e jornalismo sensacional. Acho que o Igor já passei, chama Borgen, né? Mas em dinamarquês fala Borgen. É sensacional, Marcelo. Quem assistiu se apaixonou. É da Dinamarca, tá? Mas assim, Dinamarca é um baita país, né? Mas assim, é uma coisa sensacional. Então eu recomendo para você que está fazendo jornalismo ver a série aí. Beleza? Obrigado pela recomendação. Acho. Gente, agradeço muito pelo espaço aqui, pelo convite. Boa sorte para quem vai prestar vestibular esse ano. E é isso. Muito obrigado, Igor, Samuel. E um agradecimento geral para a escola aí, que eu tô onde eu tô por causa da escola. Beleza. Valeu, Marcelo. Tchau, tchau. Obrigado, Marcelo. Abraço. Vamos retomar, então. Então, sobre os protestos de 2019, né? Então, é aquela coisa. Muita gente, né, tinha essa imagem do Chile como um país perfeito, um país, né, sem problemas, um país estável, né? Ninguém ousava aqui no Brasil falar de setores excluídos, né? De descontentes, né? Então, você tem uma situação, né, que ali era uma imagem, né? E essa imagem, o ano passado, ela foi desconstruída, né? Então, segundo pesquisas, estudiosos, né, fora esse dado que eu não tinha, que a Lívia trouxe, né, do alto número de suicídios, o endividamento da população chilena, né, atualmente, ou ano passado, ele é assustador. Algumas dívidas são impagáveis, né? Então, quando você tem dívidas, você ali vai estar trazendo problemas para a sua subsistência. Então, essas lacunas sociais, esses fatos, né? Isso vão gerando todo, né, uma maximização das tensões. E essas tensões, durante um tempo, elas estiveram ocultas. E aí nós tivemos o estopim. Aquela coisa que faltava para acender essa bomba social, que foi o aumento das passagens de metrô. 30 pesos, né? Não é muito dinheiro. Só que o que aconteceu? Os estudantes secundaristas, ou seja, de colegiais igual vocês, eles resolveram sair para as manifestações políticas e fizeram catracassos, né, impediram com que as pessoas passassem, tentaram fazer toda, né, uma conscientização, né, nas estações de metrô. O que aconteceu? Os carabineiros, né, a polícia militar chilena, mais ou menos, chegou na repressão dura e crua. E aí, né, como o Marcelo colocou, você tem hoje em dia celulares que filmam, né, que tiram foto, que fazem vídeos ao vivo. E aí essas imagens dessa repressão, dessa truculência, elas começaram a ser disseminadas. E aí, o que aconteceu, né? Revoltas foram pipocando em várias cidades do Chile. Obviamente, o grande centro, o epicentro, foi Santiago. Então, era a fagulha que precisava para essa bomba explodir, certo? Então, houve, né, o aumento do número de manifestantes em solidariedade aos estudantes. Então, não foi, no princípio foram só estudantes, depois começam outras pessoas da sociedade,
né, fazendo coro, trazendo novas demandas, né, sobre dívidas, sobre essas lacunas sociais, sobre os pobres, sobre os endividados, sobre os pagamentos dos políticos, que na visão deles é alto demais, né? A população, o Chile é um dos países mais desiguais da América do Sul, né? Então, são críticas e demandas, bem uma questão de movimento social. Você critica uma coisa e você apresenta a sua demanda, né? Então, como essa imagem mostra para a gente, o aumento do transporte público era só, né, a ponta do iceberg. Por baixo você tinha um monte de demanda, né, não atendida, um monte de crítica, né, de contestação. E aí você tem, né, um amplo desejo, né, daqueles manifestantes por justiça social. Então tá aí, né, a imagem dos estudantes secundaristas, jovens como vocês, né, 17, 18, 16, 19 anos, né, e aqui a foto, né, dos carabineiros chilenos, né, famosos da sua truculência. E aqui eu coloquei esse recadinho aqui, né, esse lembrete, de uma pessoa que foi passear no Chile na época das manifestações. E essa pessoa veio indignado, chapando o coco de indignação por conta das manifestações. Onde já se viu, ele foi passear com a mulher dele para o Chile, aí a polícia jogou um monte de bomba de gás lacrimogênio, ele começou a passar mal, tadinho. Enfim, né? Olha só como que as pessoas elas são individualistas e enxergam só o seu umbigo, né? O cara foi passear com a mulher dele, então ele queria tranquilidade para o passeio dele. Pô, se os caras estão passando fome, se os caras não têm que comer, problema é dos caras. Ele queria tomar um café lá na cafeteria, ele queria tomar o vinhozinho dele chileno lá no restaurante, tá entendendo? Não vou falar quem que é, mas eu escutei isso da boca dele, né, dessa pessoa, e eu falei, é o cúmulo do ego, sabe? É o cúmulo do individualismo. Mas, enfim, né, são coisas, né, dessa gente, que nem diria Cazuza, careta e covarde, né? E vejam fotos aí das manifestações, da repressão. O governo chileno usou estado de emergência, seria quando você vai ter certas liberdades estão restritas, o toque de recolher, né? Depois de tal hora ninguém pode estar circulando, né? Então desceu a borracha na rapaziada, na molecada, como a Lívia já deu um spoiler aí, não, a Lívia falou para mim, não falou para vocês, a polícia, os carabineiros, eles não atiravam, né, no corpo das pessoas com arma de borracha, atiravam na cara, e algumas pessoas foram cegadas, tá? Então tá aí a foto de um manifestante, né, que foi cegado por uma bala de borracha. A Lívia depois vai aí, né, apresentar uns poemas, e a autora do poema também foi cegada, né, por uma arma de borracha, certo? Aqui uma foto, né, de uma manifestante, né, colocando que a ditadura segue se chamando de capitalismo. Aqui, né, é um ataque, isso aqui foi o meu amigo chileno, né, meu amigo participou de uma live no começo do ano, né, acho que o Ian participou também, ó, alguns outros alunos participaram, o Sujão, o Pedro participou, né, ele que mandou para mim, um jornal pró-governo foi atacado lá em Valparaíso, que seria a cidade do poeta, tá? A cidade onde Neruda nasceu, cresceu, viveu, né? Uma cidade lindíssima no litoral do Pacífico. Essa imagem que legal. Na primeira aula nossa, a gente falou, né, de ressignificação, né, de símbolos, de estátuas, se era salutar ou não, derrubar uma estátua, né? E lá no Chile também foi derrubada uma estátua. E a estátua foi de Pedro de Valdívia. Não sei se ele tem parentesco com aquele jogador que jogou no Grande Verdão, né? Jorge Valdívia, Jorgito Valdívia.
E o Valdívia foi um dos caras que contribuiu, né, para a ocupação de um território Mapuche, né? Então, foi ele que deu a sua contribuição, né, para o desmantelamento de uma resistência Mapuche, né, do roubo da terra Mapuche, né? Então, a conquista da terra, né, e depois distribuição para colonos oriundos da Espanha. Então, tinha uma estátua dele em Valparaíso e essa estátua ela foi derrubada, né? Aqui estão dois símbolos mapuches, né? Essa bandeira aqui, naquela foto que está lá na arte da aula, né? Ela foi empunhada lá em cima, né, das manifestações, junto com a bandeira do Chile. E aqui, né, uma foto do povo tradicional mapuche. Aqui outra bandeira chilena. E aqui, né, as feministas participando da manifestação, né? Então, com o tempo, as manifestações foram tomando corpo. E o pessoal, né, literalmente falou, não, quer saber, eu acho que chegou a hora mesmo. Vamos sair para a rua e vamos meter bronca, vamos... e aí essa foto, essa expressão, né, ela foi um símbolo dessas manifestações, né? Não são 30 pessoas, são 30 anos, né? São 30 anos, né? Então, hashtag Nova Constituição. Então, o governo do Pinheira, né, que é um governo de tendência bem liberal, né, ele percebe que toda a comunidade internacional começa a criticar o Chile, né, vê que a popularidade dele chega a níveis baixíssimos, e aí ele começa a lançar, né, a anunciar, pedir desculpas, falar que os políticos chilenos, né, há um consenso entre um rebaixamento dos salários por conta da média dos salários dos chilenos, certo? Então, eles vão percebendo que só aquilo não é suficiente, né? Falta alguma coisa a mais, que seria, né, o bolo e a cereja dessas manifestações, né? E aí elas vieram nessa grande conquista de 11 de novembro de 2019, quando a Câmara do Chile aprovou a convocação do plebiscito para a nova Constituição, certo? Então, essa nova Constituição ela ficou convocada, acho que para 4 ou 5 meses, mas como, né, por causa da pandemia, ela acabou adiada e ela aconteceu em outubro desse ano aqui, né, em 25 de outubro de 2020. Então, houve uma participação em massa dos chilenos, né? Creio aí que a participação ela girou em torno de 90% das pessoas, né, com possibilidade de voto. No Brasil, nós tivemos quase 1/3, na média, de ausentes, né, de abstenção das eleições municipais, né? Então, os chilenos votaram em massa pelo sim, pela convocação de uma nova Assembleia Constituinte. E o mais interessante, né? Uma Assembleia Constituinte desvinculada desse parlamento. Então, é uma coisa interessante que essas manifestações, por mais que um partido ou outro quiseram tentar pegar uma carona, os manifestantes falam, não, essa manifestação é do povo chileno, né? Ela não tem cara de partido, ela é uma manifestação do povo. Então, isso é muito interessante, porque quem está pensando essa nova Constituição não vai partir do princípio de que quer manter ali o seu cargo. Então, assim como aconteceu no Brasil em 86, 88, vai ser uma Assembleia, né, Constituinte extraordinária, né, um parlamento extraordinário para pensar essa Constituição, né, que na demanda do povo chileno seja a mais plural possível, que atenda demandas de povos tradicionais, de feministas, de pobres, enfim, né, de quem do povo, da classe média, enfim, né, essa é a grande demanda do povo chileno. Aqui eu retirei de um texto da Deutsche Welle, né, que é o enviado da Deutsche Welle para o Chile, que é o Johan Ramírez, e aí eu tirei esse trechinho.
Então, diz ele, né, no fundo, uma Constituição não é mais do que um grande marco legal, um grande acordo nacional. Mas as reformas profundas estruturais que o Chile exige somente podem ser alcançadas através da aplicação efetiva e honesta de políticas públicas. E isso é algo que exige mais do que artigos elaborados pelos legisladores. É uma paciência de aço da população e uma vontade inabalável dos dirigentes políticos. Podemos, porém, depositar nossa confiança no povo chileno, que já deu provas suficientes de sua boa-fé. Quanto aos políticos e dirigentes, em contrapartida, nos resta apenas cruzar os dedos e esperar que estejam à altura deste momento histórico, que tem agora a sorte de vivenciar. Então, o povo fez a parte dele. Cabe agora, né, a honra, a hombridade, né, a ética dos políticos chilenos de ouvir as demandas dos chilenos e colocar essas demandas, né, a maioria das demandas, implementá-las dentro desse texto constitucional. E aqui, né, ficam duas imagens muito bonitas, né, de uma senhora meio que chorando, comemorando com a bandeira, com a máscara, e aqui a desse rapaz, né, 25/10/2020, contra vento e Covid, Chile decidiu acabar com o legado do ditador, né? Muito massa essas duas imagens. Então fica aqui a nossa... como eu tenho um amigo, né? Vivi um tempo com um chileno lá em Araraquara, no ano de 2016, né? Gostava muito dele. Fica aqui a nossa homenagem. Ele mandou para mim, ó. Ele mandou esse meme, um meme chileno, ó. Olha que bacana. Aqui, sociólogos com um montão de novos temas de teses, né? E a América Latina pegando fogo. Ô, Samuel. Oi, Igor. Só uma questão que eu acho também interessante, se eu não me engano, é a primeira vez, né, que isso acontece numa Assembleia Constituinte, que é 50% homem e 50% mulher, né, cara? Sim. Eu acho que por si já diz muito, né? Já é um fato. Se não me engano, é a primeira Assembleia Constituinte formada metade. Parece que tinha uma cota também, discutindo uma cota para indígenas e tal, mas eu achei fantástico, cara, um ganho significativo. Era isso. Não, é uma boa lembrança. Né, tem ali esse 50-50, e dentro desse 50-50 também tem a abertura para a representação dos povos tradicionais. Né? Então é aquilo que eu digo, né, que eu disse, né, é uma tentativa. Agora a gente fica na mão desses caras para ver se eles vão, né, levar essas demandas aí para o texto constitucional. Eu acredito que sim, lógico que nem tudo, né, nada nunca vai atingir 100% das demandas, né? Porque nós temos uma pluralidade gigantesca. Então, existe esse descompasso entre recursos, demandas, pessoas, e nunca nós vamos alcançar 100% das demandas. Isso é um fato, claro, que pode continuar negociando, certo? Antes da Lívia dar o seu contributo e o Heitor, né? Então, quero fazer aqui o meu agradecimento, né, aos dois companheiros. Né, eles agradeceram a mim, mas eu acho que se eles não tivessem me ajudado, né, isso não ia para frente, né? Todos nós estávamos muito desanimados no mês de outubro, no começo de outubro, né? Vocês desanimados, né? Os alunos, né? A gente desanimados, todos desanimados. Então essas aulas foi uma tentativa da gente, né, Igor, da gente tentar trazer esse, né? Quem sabe, né? A galera não anima um pouco com uma coisa diferente, né? Agradeço a todos os alunos que participaram ao vivo das aulas, né? Alguns tiveram cadeira cativa aí, e a gente não vai esquecer disso, né? Eu sei que teve alguns que assistiram depois, porque tem compromissos, né? Como o inglês,
ou que estão trabalhando. Eu sei que tem alguns alunos que estão trabalhando, no segundo ano mesmo, eu acho que o Matheus Sinquete está trabalhando, né, Gu? Acho que ele está trabalhando, não sei. Agradeço a coordenação por confiar na gente, né? E vocês sabem que o nosso colégio tudo tem que ser negociado tintim por tintim, né, Igor? Nada vem de graça, né? Mas elas confiaram na gente. E agradeço, né, novamente aos ex-alunos, né? Que deram aí, pararam suas vidas, deram a contribuição, né? O Heitor já é o segundo dia, o Luigi participou 2 dias, a Dani participou 2 dias, legal isso, né? A gente poder vê-los de novo, conversar, eu acho que isso é muito bom para o Heitor, que vai ser professor, né, Heitor? Para a Lívia, que já é professora, né? Então é mais ou menos isso. Lívia, você quer trazer mais alguma coisa, ou podemos, né, o Heitor, ou podemos ir para análise dos seus poemas? Se o Heitor não tiver nada a acrescentar, acho que a gente pode ir para análise, sim. Tá aí, Heitor? Oi, gente, boa tarde. O Heitor já é professor também, tá dando aula lá no curso. Eu dou aula em cursinho popular já desde 2018, então. Que legal. Bom, Olivia, eu não sei com o que você preparou aí, eu acho que eu vou ser mais breve, talvez, se antes. Enfim, eu queria, essa aula foi muito, muito interessante, e eu peço desculpa por não abrir a câmera, mas, enfim, eu não vou conseguir hoje. Mas eu acho que uma das coisas que talvez sejam muito importantes de ser pensadas e da gente refletir sobre isso, claro, tem um objetivo do vestibular, mas tem um objetivo que transcende, né? O vestibular, que é o quanto esse passado recente da América do Sul, da América Latina, que tão bem exposto foi, esse passado das ditaduras dos anos 50, 60, 70, 80, quanto há muita coisa que ainda resiste e sobreexiste nos estados latino-americanos dessa época, né? Eu penso que essa iniciativa chilena consegue avançar em sentidos em que o Brasil ainda não avançou, apesar da gente já ter feito uma nova Constituição ao final da ditadura. O Brasil ainda tem questões muito sensíveis sobre as quais nós ainda não nos debruçamos, né? Houve uma tentativa, por exemplo, aquela lei de anistia de 1979, que anistiou ambas as partes. Isso é uma ferida aberta. E isso é uma ferida aberta, tão aberta, que Jair Bolsonaro se elegeu, em grande medida, calcado nessas feridas abertas, né? Num discurso que ainda não é consenso. O exemplo que o Samuel trouxe do setor de cadeiras no estádio em Santiago, que é um monumento à memória da ditadura, já mostra que, pelo menos aparentemente, há no Chile um consenso de que a ditadura foi algo nefasto, né? Que deve ser lembrado e que deve ser evitado. O Brasil ainda padece de um discurso dividido, incompleto, de pessoas que defendem muito a ditadura militar, que minimizam as mortes, os atentados à democracia, quer dizer, o completo fim da democracia. Então eu acho que... E a questão econômica está completamente vinculada, como o Samuel e o Igor bem disseram, né? A crise social, resultado de uma política econômica
implantado durante um período ditatorial, isso tem tudo a ver com o período ditatorial, né? Então, me parece que o Chile, quando está fazendo essas revoltas sociais, devido a uma configuração social tão desigual, ele está também aceitando contas com uma ditadura, né? Me parece que o Brasil está bastante mais longe disso. Acho que a Argentina deu exemplos melhores disso também, né? De como, sabe, é um processo que precisa ser feito, o processo de findar um acontecimento, porque parece que quando você não termina, ele meio que, assim como um luto mal elaborado, ele nunca se acaba, né? Você fica vivendo ele para sempre e ele continua agindo na sociedade. Então, eu acho que isso não é um mal exclusivo do Brasil, acho que vários outros países latino-americanos ainda não elaboraram esses passados. Enfim, eu acho que pensar sobre isso talvez seja super importante para o Brasil atual. Eu acho que o Brasil atual está vivendo, em grande medida, males que têm a ver com a nossa falha em não ter lidado com questões relacionadas à ditadura militar, né? Acho que a ascensão de Jair Bolsonaro e de um governo, aliás, de um antigoverno, que o governo Bolsonaro se constitui um antigoverno, tem muito a ver com isso, com essa memória parcial, distorcida, autoritária e de elogio àquilo que não foi, né? Eu acho que essa é a contribuição que eu tinha a fazer. Eu acho que enfim, mais que isso está sendo repetido, eu agradeço novamente ao convite e foi um prazer. Eu não sei se a gente falou um pouco sobre isso, né? Não sei, né, Igor, se foi na segunda ou foi na primeira aula, né? Essa coisa do Brasil não acertar as pazes com a história, né? O Brasil teima em não acertar. Foi na primeira aula? Não me lembro, né? Também não lembro, cara, mas Eu acho que a gente falou, a gente, né? mas o Heitor trouxe bem, né, cara? Isso assim, é um momento E eu acho que nós fato. estamos longe, né? Eu acho que nós estamos longe disso, né? Eu acho que não vai ser tão cedo que isso vai ser, essa história vai ser colocada ali, esse meia-culpa vai ser feito, não. Acho que estamos muito longe. Eu acho que talvez nós estivemos mais perto, mas agora nós estamos muito longe. Bom, Faz vamos parte. lá. Acho que foi na primeira aula, cara. Acho que foi na primeira aula que a gente estava comentando sobre essa questão da memória. Mas muito boa a contribuição do Heitor aí. Valeu. Beleza. Vamos lá, então. Agora a Lívia, ela trouxe para a gente, né, 2 poemas que retratam a... Deixa eu só colocar aqui, eu tinha feito um print. 2 poemas feitos por manifestantes, né, chilenos. E o Google Meet tem hora que ele é gente fina, viu? Ele tipo assim, apareci, sumi, apareci, sumi. Olha lá, é o Katsu mesmo, velho. Compartilhar a página inteira, quem sabe aparece. Ele vai a hora que ele quer. Sem pressa, Simão. Aparecendo? Apareceu? Isso, tá aparecendo, sim. Lívia, a palavra está com você. Muito obrigada, Samuel. Bom, eu já antecipo que minhas áreas, tanto de pesquisa quanto de atuação, não envolvem literatura e nem língua espanhola. Então, foi um certo desafio ter que pesquisar sobre tudo isso, porque eu faço letras alemão e letras em inglês, e tudo que eu vejo na minha vida é literatura alemã e literatura inglesa. Mas foi muito bom, valeu muito a pena. Eu tive que estudar bastante antes dessa aula, que também
fugiu um pouco do padrão de tudo que eu estava estudando até agora. E valeu muito a pena, todas as matérias, todas as notícias. Eu pensei, acho que vai ser interessante trazer uma forma de manifestação das pessoas, que não é uma manifestação física, muitas vezes, apesar dessas pessoas que se inscreveram também irem até as manifestações, mas que seria também uma forma de se manifestar culturalmente, que também é um fator essencial toda vez que a gente pensa em literatura ou artes plásticas, a gente pensa nesse aspecto político também. Tá? Obviamente, o Mapuche, ele tem ascendência nativa, Mapuche, e ele escreveu a maioria das poesias dele, desse David Aninir, não sei pronunciar direito, corrija se eu estiver errada, são, de certa forma, bastante religiosas. Ele veio de uma família que foi bastante influenciada religiosamente, apesar de ser nativa, Mapuche. E em várias poesias ele utiliza elementos religiosos, tanto pelo medo, quanto por isso fazer parte da vida dele. O medo está muito intenso e é claro em todas as obras que eu visualizei para trazer para vocês. Essa aqui eu achei muito bacana. Gastarás el dinero del antiquísimo vinagre burgués. Para recuperar lo que de él no es, volarás sobre las nubes de plata. Arrojarás bolas e lanças de nieve hacia sus grandes fogatas. Então, basicamente, ele está falando sobre esse âmbito, esse ambiente de guerra instaurado, uma constante. Eles gastam todo o dinheiro possível, o governo está gastando o dinheiro deles e investindo na violência contra a população. E como isso é lastimável para eles. Essa nuvem de balas, essa constante violência que está acontecendo. Eres tierra y barro, eres mapuche sangre roja como la del apuñalado. Eres mapuche guerra márcano registrada, de la esquina fria e solitária apegada a esse vício. Então, agora ele começa a falar sobre o sangue das pessoas chilenas que têm escorrido pelas ruas a troco de uma questão muito individualista que está sendo demarcado nessa guerra. Nesse conflito constante. E ele comenta sobre os mapuches morrendo, as pessoas que se tornam só um número, elas não têm mais uma personificação, não é mais, é a fulana que morreu, não. Se tornou só um número. Uma pessoa morreu. E tá havendo uma grande banalização disso também. Muita gente morrendo, eles vão ficando cada vez mais frios. Isso, inclusive, tem acontecido nesses períodos de corona, né? A gente olha o número e fala assim, nossa, hoje morreram 1.000 e tantas pessoas. E aí você se desconecta, você se desassocia desse número, assim como eles estão se desassociando da pessoa. Eles só pensam, mais uma pessoa foi pra rua e morreu. Isso. Mapuche fuera del mundo. Tu piel oscura es la de superar-te venas, que bulen a borbotones sobre una venganza que condena. Las mentiras acuchillaron los papeles y se infectaron las heridas de la historia. Un tibio viento de cemitério te refresca, mientras en la nube de plata están las explosiones elétricas. Mais uma vez ele está comentando sobre as mortes que estão acontecendo, em quantidades absurdas, e também que as pessoas estão se desconectando disso, né? Esse fora del mundo, elas sentem que elas já não fazem mais tanta parte, não tem mais essa proximidade. E, enfim, e nos jornais sempre vem mentiras. Vem desconexões, vem notícias que não são reais, não condizem com a realidade, como quando ele fala, las mentiras acutilaram los papeles e se infectaram las heridas de la história. Porque ele acredita, esse autor acredita que no futuro historiadores vão analisar esses jornais que estão recheados de mentiras e não vão parar para pensar na realidade que foi manipulada, a informação que foi manipulada. Onde que eu parei? Llueven indios en lanza, lluvia negra color venganza. Oscura negura of Malpulandia Street,
Sí, es triste no tener tierra. Loca del barrio de la Pintana, el imperio se apodera de tu cama. Mapuchita, Kumei Curimalen, vomitas a la tifa que el Paco Lucia e al sistema que em calabouço crucificou tu vida. Então, mais uma vez, ele criticando aqui o sistema em que eles estão inseridos, com essa horrenda violência, que vai ser refletida também no nosso próximo poema. Por favor, Samuel. Ok. Esse aqui? Isso, los ojos pueden separar, quebrar. Não sei se vocês estão lembrados, mas na época que a gente também teve manifestações aqui no Brasil, em alguns lugares foram bastante agressivas por parte da polícia. A polícia teve respostas bastante agressivas, tem notícias de pessoas que também perderam a visão aqui no Brasil, mas numa menor escala se comparado com o Chile. O que está acontecendo lá está realmente muito pesado. Então essa autora, que agora eu não vou lembrar o nome, quer ver? Maite Castillo. Ela tem 23 anos, ela perdeu a visão do olho direito dela, porque os carabineiros dispararam balas, como o Samuel comentou, eles têm disparado balas não no corpo para ferir, mas sim nos olhos. Eles têm disparado balas nos olhos das pessoas, aí as pessoas ficam cegas, e aí eles acreditam que essa é a melhor forma de botarem medo. E aqui a Maite também vai comentar sobre as grandes valas, né, zanjas pretas em las paredes. Isso quer dizer que, assim, é uma coisa muito evidente, eles têm aberto cada vez mais valas, porque eles estão matando mais pessoas e manipulando mais vezes a história, e onde você olha, você vê a tristeza, a amargura, essa desgraça que rodeia eles. Los hilos que conectan algo entre nosotros no es lo mismo que te llegue un perdigón en un ojo que en la espalda. La sangre no siempre dice lo mismo bajo el ruido de helicópteros. La arena pesa lo mismo cerca de la plaza, la vista deja de calcular distancias. Ya no veo por el ojo derecho desde lejos, con puntería entre barricadas y pasto seco, el trayecto estaba calculado desde antes, desde hace tanto tempo, pero não é algo que não se puede superar. Então, ela diz que, analisando também outras coisas que ela tem escrito, ela compreende isso como sendo uma coisa há muito tempo planejada e organizada, e que essa violência é resultado apenas... é apenas a ponta do iceberg, né, essa violência toda que tem acontecido, e que ela ter perdido a visão, ainda assim, é um motivo para ela continuar lutando, ela continuar insistindo, que esse tipo de coisa não vai paralisar. E dito e feito, ela tá lá, com o olho coberto, continua militando e continua lutando por um Chile melhor. Eram essas coisas que eu queria trazer, esse aspecto cultural, para vocês, e inclusive recomendo, essas duas pessoas fazem parte de dois grupos distintos de literatura combatente. O David, ele tem 2 livros publicados, Mapurpi, Vengança, a Raiz e Autorretrato. E eles fazem parte de grupos, né? O mais famoso deles é o Literatura, da liberdade da ditadura. Então, uma coisa interessante de colocar é que nesses momentos, né, de convulsão social, nesses momentos de manifestações, são momentos de efervescência cultural, né? Então, quando eu pensei nisso e chamei a Lívia, né, pensei nisso. Sempre a arte, né, sempre as letras, elas vão contribuir, né, cada um da sua forma, com poema, literatura, né, ou com arte plástica, essas manifestações, né, culturais. Então, isso é importante, né? Quando a gente pensa nos anos 60 no Brasil, quanto de criação bacana, legal teve, né? Ou nos anos 80, quando você pega o rock de Brasília dos anos 80, eu comecei a escutar rock, né, quando criança,
e aí algumas bandas dos anos 80, como Legião, como Plebe Rude, né, RPM, Capital Inicial. Então, tipo assim, é um momento de questionamento, né? É um momento eu acho, eu fico muito indignado, quem me tem no Facebook deve perceber, quando eu vejo pessoas do rock com postura bem conservadora, né? Reacionária, né? Então, claro, nem todos os segmentos de rock e metal são, né, pró-democracia, pró-liberdade, né? Mas são canais interessantíssimos de produção cultural, de efervescência cultural. Acho que é isso, meu povo, né? Isto posto, como diria, quer falar mais alguma coisa, Igor? Não, cara, eu acho que foi muito boa e a contribuição da Lívia também mostra isso que você está falando, né, dessa efervescência mesmo. E é isso, cara. Já tá dando saudades, assim, Samuel, de ter esses encontros semanais aí. Mas é isso. Agora, a partir de agora, nós aqui, eu, você, né? A Lívia, não sei, o Heitor, não sei, mas nós também tá dando tempo. A gente tá dando de férias, né? Férias. Precisamos de férias, os alunos vão dar um refresh, porque logo vão ter os vestibulares, né? Mas é isso. Já lavei minha bicicleta, vou mandar para revisão hoje. Aí já separei uns livros de literatura para ler. Estou acabando de ler a história do maléfico black metal norueguês. Eu li essa porcaria para me desvincular um pouco da academia, só que a metade do livro para frente é uma análise sociológica da parada. Falei, porra, bicho, tô querendo aqui curtir, ver a parada toda se mexer com análise sociológica. Ou seja, eu não consigo, né, me desvencilhar da... Mas cara, teve um cara da linha do black metal norueguês dos anos 90 ali, que o cara influencia a extrema-direita norueguesa hoje, cara. Que desgraça. Caramba. Cara. Gente, esse camarada, não sei se o Heitor sabe, mandaram um vampetaço para ele. Ele se chama Varg Vikernes, esse maluco aí, né? Quando eu era adolescentezinho, Samuel, o que é um vampetaço? Vampetaço é o seguinte, o Varg Vikernes é um neonazista vagabundo, extremista, sabe? Safado. E aí ele falou numa entrevista aí, ele ficou famoso porque ele é um mentor, né, do neopaganismo norueguês. E ele falou assim que ele tem ódio de ver brasileiros, latinos, né? E essa entrevista dele, colocaram um trechinho no Twitter. Aí adivinha o que os brasileiros fizeram? Teve alguém que deve gostar de metal, que ficou sabendo, contou para os caras da rede, desses caras malucos dos memes, e aí mandaram encher o Twitter dele com uma foto do Vampeta com o negocião de fora, né, cara? Mas mandaram tanto Vampeta para ele, cara, que ele teve que suspender a conta por um mês, cara. Se eu soubesse, até eu tinha mandado no dia, cara. É sério, cara. Vacilão. Esse infeliz aí, cara. Ele foi preso porque ele matou um cara da cena e porque ele tacou fogo em igreja. Pegou 21 anos de cadeia, mas cumpriu 14 ou 15, uma coisa assim. Ele foi um dos mentores da cena do black metal norueguês. Enfim, tô lendo isso. Sábado eu tomar vampetaço. Vou mandar um vampetaço pra você. Uma coisa que eu queria adicionar, gente, eu fiz uma disciplina chamada Historiografia Literária, que não é a história da literatura, como muita gente se matricula achando, inclusive eu. Tomei vários tapas na cara. Mas na historiografia literária, uma das coisas que a gente mais discutiu foi justamente isso. Algumas coisas são omitidas da literatura e algumas coisas também são omitidas da história, simplesmente porque não agradam a um certo crítico que vai definir aquele período de tempo. Isso aqui eu não curti muito, não vai de acordo com o que eu acredito, então eu acho que isso aqui não deve fazer parte. Justamente por isso a gente não pode deixar que certas coisas desapareçam.
A gente não pode deixar que arte desapareça, não podemos deixar que músicas desapareçam, não podemos deixar que poesias, livros, enfim, essas coisas não podem desaparecer, não podem cair no esquecimento. Porque elas caindo no esquecimento, elas acabam afetando a forma como no futuro as pessoas vão visualizar o que está acontecendo hoje. Então, se esforcem ao máximo para que não deixar que isso tudo não morra dentro de vocês e que também não morra do mundo, em geral. Não deixem isso acontecer. Isso é muito importante. Então, reflexo de histórias que merecem e devem ser contadas. E essas histórias estão sendo contadas. Agora a gente não pode deixar essas vozes ser caladas. Enfim, é isso. Muito bem. Então, a partir disso, né, eu termino aqui nossa aula. Desejo para os nossos alunos aí, essa é a nossa última aula, Lívia, infelizmente, com o terceiro ano de 2020. A última aula sua não é, né, Igor? A sua não é, né? Não, ainda não. Então, mas a minha então eu quero deixar meu muito obrigado para essa sala, que eu gosto tanto dela, como eu gostei de tantas outras aí, né, mas é uma sala que eu sempre me dei muito bem, o Igor também, né, desejando a vocês, né, que estão aqui presentes, se quiser me mandar uma mensagem, né, falei para o Pedrão já, falei para alguns, né, se quiser me mandar mensagem dia 4 de janeiro, pode mandar nas vésperas do vestibular. Meu canal tá lá para vocês verem algumas coisas, tá? Então, vocês aí estão aqui no meu coração. Boas férias, boa faculdade, bom vestibular. E o professor de vocês vai dar um tempo agora, porque eu tô precisando, viu? Tô precisando. Agora é que nem diria nós nos anos 90, sex, drinks and metal. Parabéns pela iniciativa, Samuel. Se tiver de Nossa, novo... eu não parei a gravação para falar isso, cara. Meu Deus do céu, vai dar um BO isso. Meu Deus do céu. Ai. Então, mas parabéns, viu, Samuel? Parabéns pela iniciativa, parabéns pelo maravilhoso trabalho que você, Igor, toda a equipe do Anjo sempre fez, e eu morro de saudade de vocês. Se tiver de novo e quiser minha presença, pode chamar, nem que seja presencial, eu dou um jeito. Agora é só ano que vem. Mas tudo bem, eu tô aí, e pessoal, se quiserem também, precisarem de alguma coisa, podem entrar em contato. Estou no meu... Já tem gente do segundo ano aí, então, Gustavo, Amanda, né, Luísa. Então, a gente se vê ano que vem. E, infelizmente, né, Bruno, Vinícius, Lucas, Ian, João. Deve estar chorando, cada um no seu computador. Bruno, Thiago e Camila, né, fica nosso agradecimento. Valeu, o grande, nosso nipônico Rafa, que teve que sair também. Valeu, abraço, galera. Vocês, né? Até ano que vem. Um beijo no coração. Valeu. Obrigada. Tchau. Valeu, Lívia. Valeu, Heitor. Valeu, Heitor. Obrigado. Muito obrigada por tudo. Como diria a luta continua, companheiro. Tchau. Valeu, Samuca. Abraço. Valeu, Igor. Falou, Pedrão. Valeu. Vou cancelar aqui.